8 dias da estreia na Série B. Cruzeiro faz amanhã os últimos ajustes no time. No fim da próxima semana, no sábado à tarde, em Aracaju, o Cruzeiro contra o Confiança, fazendo o primeiro dos 38 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Cruzeiro faz 2 treinos importantes, ajustando o time e toda a expectativa de como o Cruzeiro vai se comportar nessa missão muito difícil de voltar à Série A. O Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro do ano passado com 6 pontos no vermelho, acabou recuperando em 3 partidas, mas foi sendo atropelado pela competição, mudou o técnico e as coisas não deram certo. Agora o Cruzeiro parece, o Samuel pode até confirmar isso, muito melhor estruturado para a nova empreitada. Samuel Venâncio, boa noite. Emerson Pacieri. Isso, Emanuel, boa noite. Saudade de você, viu, Samuca? Um abraço, Emanuel, boa noite também, Léo Figueiredo. Samuel nem dorme hoje. Não dorme não. Hoje ele vai twittar daqui a pouco. O chefe me mandou um abraço. Pode esperar, viu, chefe? Daqui a pouco ele vai twittar isso. Mas o Cruzeiro hoje fazendo mais um trabalho na Toca da Raposa 2 de manhã e a equipe já focada nos 2 jogos treino. Você definiu bem, Emanuel. É a preparação do Cruzeiro para começar com o pé direito a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Menosprezar o Confiança? De maneira alguma. Que tem agora o Rodrigo Santana, o Bruninho, que é um jogador do Atlético, né? Tá voltando nessa situação aí, nesse arranjo do mercado da bola, isso é normal. Mas o Cruzeiro quer sim chegar na Arena Batistão e conseguir os 3 pontos nessa partida. Por isso, amanhã, 2 jogos treino. Um às 9h30. Contra a equipe do Boa Vista do Rio de Janeiro. Oportunidade para o técnico Felipe Conceição dar chance, por exemplo, a uma equipe base, o que ele está pensando para começar a competição, que é a B do Brasil. E uma outra equipe vai a campo no segundo jogo treino do sábado. Contra o Boa Esporte, vai ser às 3h da tarde, mais uma observação do técnico Felipe Conceição e toda a comissão técnica do Cruzeiro. Léo Figueiredo, Emanuel, esse tipo de observação em jogos treino, eu entendo que é interessante por um sentido. Quebra um pouco aquela do treino com um adversário que ele já conhece, que o atleta já conhece o estilo, que é um companheiro mesmo ali de time, que sabe que se vai dar o drible pro lado direito, pro lado esquerdo, ali vai ter um pouco de dificuldade para começar a dar ritmo para essa turma pensando na Série B, Léo. Tem um amigo meu, o Rafael Gori, que é um grande cruzeirense, ele fala que o time titular ficar treinando contra o reserva, como o Cruzeiro não tem um grande elenco, não dá certo. Então tem que arrumar esses amistosos. Os treinadores sempre pedem mais tempo para treinar, para ajustar o time, mas é muito tempo. O Cruzeiro está ficando muito tempo sem competir. Ele saiu nas semifinais do Campeonato Mineiro e tem aí um hiato até o início da Série B, que o Cruzeiro aproveite bem, porque o time já é arrumado, o Cruzeiro tem um time bem ajustado. O que talvez falte é mais qualidade, mais opções de qualidade para que o Felipe Conceição possa mexer no time. Puxando essa, Pance, foi apresentado hoje o Flávio, e que a gente falamos durante a semana também, quando o Samuel estava de férias, na possibilidade do Flávio jogar até junto com o Adriano. Mas acho que hoje ele deixou bem claro que ele quer jogar ali como primeiro volante, que ele pode quebrar um galho, jogar como um segundo volante, na trinca que o Felipe Conceição faz no meio, com o Adriano de um lado, né, o Matheus Barbosa de um lado, o Adriano mais atrás, Matheus e Rômulo um pouquinho mais à frente, cada um de um lado. Mas eu não vejo no Flávio essa qualidade técnica para fazer o vai e volta o tempo todo. Então acho que ele vai brigar de posição com o Adriano mesmo. E aí você tocou num assunto interessante que é na espinha dorsal desse meio campo do Cruzeiro.
O Felipe Conceição, ele perdeu um jogador nessa preparação, nessa intertemporada. A gente tem que falar que é uma intertemporada e é mesmo o Cruzeiro se condicionando para uma competição que é o Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil. No dia 3 tem confronto importante contra a Juazeirense. Não dá para perder o foco também, porque o Cruzeiro quer a grana dessa Copa do Brasil. E é também o maior ganhador de títulos, entra com uma camisa que é super pesada. Mas uma coisa que acontece... O Rômulo foi a boa notícia do dia, porque o Rômulo foi liberado para resolver questões pessoais na Itália. O Rômulo, ele ficou 10 anos na Itália, jogou na seleção italiana. Cesare Prandelli só não convocou o Rômulo para a Copa do Mundo porque ele machucou. Não, e é bom que se alguém tiver pergunta, mas como é que o Rômulo entrou na Itália, pandemia e tal? O Rômulo é cidadão italiano, né? Foi convocado para a seleção italiana. Exatamente, só não jogou a Copa no Brasil porque teve uma lesão e na época não tinha condições físicas para atuar na pátria também que ele tem aí, ele é ítalo-brasileiro. Ele jogou na Juventus, jogou no Brescia, jogou na Lazio. E aí, Emanuel, uma situação que também cabe a sua observação e avaliação. O Rômulo, ele, nos poucos jogos que ele fez no Cruzeiro, ele já deu uma dinâmica de alguém que entende do futebol, Emanuel. Ele deve ter sido dirigido por vários técnicos importantes. E o jogador vai absorvendo essas informações e ele voltou bem no posicionamento, no toque de bola, a vinda dele para o Cruzeiro, o retorno, tudo isso vai acrescentar muito à campanha do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O Rômulo já tem 33 anos, ter jogado em vários times do futebol europeu. Ele vem com uma experiência muito boa para o Cruzeiro. Pansieri. Exatamente, é um jogador que pega essa parte tática e coloca em campo. O Felipe Conceição destacava isso em coletivas passadas, que isso vai trazer muita força ao Cruzeiro numa Série B que não tem jogo fácil, é briga o tempo inteiro. Então, 33 anos, o Rômulo, dá pra falar, Léo Figueiredo, tô pensando aqui nesse jogo treino de amanhã pra começar a compor o time. Ele não vai jogar esse jogo treino, tá na cara, porque chegou hoje e aí não vai ter tempo hábil pra se condicionar para um jogo treino, porque pode machucar, tem toda essa questão que você colocou de atuar contra um outro adversário. Mas o Rômulo, pensando no sábado que vem, em Aracaju, ele tem cara de titular nessa equipe aí do Conceição, Léo. O Rômulo terminou como titular, né? O Campeonato Mineiro no time do Cruzeiro. Para mim, ele é muito mais titular que o Matheus Barbosa. Ele encaixa melhor ali. Ainda não vi muito no Cruzeiro o Felipe Conceição utilizar o Rômulo trabalhando mais pelo lado direito. Quando o Rômulo foi contratado, e pelo fato de ter sido lateral direito de origem e lá na Itália ter virado um volante, eu imaginei que seria para essa trinca do meio campo pro lado direito, mas não é. O Rômulo joga do lado esquerdo. Joga bem ali. Dá sequência, eu espero que o Matheus Pereira desenvolva mais próximo do Rômulo, que entende bem o jogo, para fazer tabelas, aproximações. Mas eu confesso que eu gostaria que o Felipe Conceição também tentasse, não sei se nesse período de treinamentos, né, se ele já testou e não deu certo, o Rômulo jogando mais pelo lado direito. Onde ele estava mais acostumado a vida toda a fazer ali lateral direito, numa situação do Cáceres, o Cruzeiro contratou o Joseph para ser reserva do Cáceres, o Rômulo pode jogar na lateral também. O Rômulo jogou assim quase que a vida inteira, até ir para a Itália. Então, às vezes pode, dentro do próprio grupo, você cria opções e oportunidades. O Rômulo é um cara que entende muito bem o jogo. No basquete, na NBA, eles usam muito o termo QI, né? O LeBron James tem um QI extraordinário para entender o jogo. O Rômulo é desses caras. Não estou comparando o Rômulo com o LeBron, de jeito nenhum. Mas o Rômulo é um cara inteligente que sabe entender bem o jogo. Todo treinador adora isso. E aí a expectativa então para essa formação do time que vai a campo no duelo contra o Boa Vista e também na partida contra o Boa. Pra gente fechar, duas informações importantes no noticiário do Cruzeiro tem a ver com a base do Clube Estrelado. O Cruzeiro hoje foi a campo contra o Atlético Três Corações, a partida foi no Sesc Venda Nova, o Cruzeiro venceu 5-0, o time comandado pelo técnico Paulo Castro, é conhecido no meio do futebol como Paulinho. O Cruzeiro venceu com os gols de Igor Lemos, Alisson, Vitor Diniz, Ageu e Daniel Júnior. Cruzeiro que está no grupo B, junto com o Serranense, o Atlético Três Corações, o Boston City e o Betim. E aí um caso que todo mundo ficou preocupado, porque o Cruzeiro vai a campo contra o Bahia pelo Sub-17
em duelo também no Sesc Venda Nova hoje. O Cruzeiro, através de uma videoconferência com a CBF, mostrou que os 11 atletas da equipe sub-17 que apresentaram resultado para a Covid de forma positiva, esse resultado estava errado. Então, reverteu o quadro que estava totalmente já certo, que teria que fazer algumas alterações, mexer na composição, não ter nem o Mário Henrique, que é o treinador do sub-17, também comandando o time à beira do campo, mas a boa notícia é que depois dessa palestra aí do supervisor médico do Cruzeiro, o Thiago Baufel, com o laboratório e falando ali com a CBF, mostrando para a CBF, esses atletas vão entrar em campo, é o futuro do Cruzeiro também, com a comissão técnica do principal, Felipe Conceição, observando a garotada, Emanuel.